Olá, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. O nosso programa é bastante eclético. Temos aí vários quadros, trazemos várias personalidades, profissionais de vários segmentos, entidades, instituições, enfim, tudo que pode interessar para a comunidade como um todo. E você está aí nos acompanhando, vai acompanhar agora, neste momento, o quadro Entidades e Associações. Está aqui comigo Rodrigo Felipe dos Santos, conhecido como Formiga, ele que é o presidente da Associação dos Motofrentistas, conhecido como Motoboys. Olá, como é que estás? Tudo bem? Oi, tudo bem, Salete? Tudo bem, telespectadores? Pois é, estamos aí, né, para apresentar um pouco das dificuldades enfrentadas pela categoria aqui na nossa cidade. Que maravilha! Primeiramente, gostaríamos de conhecer um pouquinho sobre o Formiga, né, o Rodrigo. Então, como é que você começou os seus trabalhos, né, digamos assim, o seu lado profissional, até chegar então como também, você também trabalha na área, né? Sim, eu atuo desde os meus 19 anos, né? E eu comecei trabalhando como extra de noite numa pizzaria, daí comecei a trabalhar no almoço em outro restaurante, e quando eu vi eu já estava vivendo disso e estamos aí hoje, já vai fazer 13, 14 anos já de profissão. Que maravilha. A gente chama motofrentista ou motoboys? Motofretista é a categoria do trabalhador, né? Motoboys é como o termo, vamos dizer, popular que é conhecido, né? Isso, então. E estávamos aqui conversando nos bastidores, então não faz tanto tempo, mas já há alguns anos, que foi criado então a associação, né? Como é que surgiu essa ideia? Você é um dos fundadores? Sim, a associação, ela basicamente nasceu de vamos dizer, uma falta de representação da categoria dentro da cidade, né? A gente vinha enfrentando diversas dificuldades aqui dentro do município e a gente não tinha quem falasse pela gente, lutasse pela gente por isso, né? Então a gente tinha até grupos de WhatsApp e tal, tanto que a nossa associação ela veio de um grupo do WhatsApp, né? Do qual a gente fazia uma vaquinha todo mês, cada um doava R$10, R$20, para que a gente somasse um caixa e quando algum se acidentasse, a gente estivesse contribuindo e ajudando eles de alguma forma, né? Só que aconteceu que falaram que um grupo lá de Florianópolis tinha a mesma situação e que um dos integrantes do grupo se acidentou, teria processado e tal, e os administradores estariam pagando esse cara acamado e não existiria mais nenhum grupo. Daí a gente, como assumiu na época a administração do grupo, a gente ficou meio assim, né? Poxa, vamos assumir um negócio desse. A gente conversou com o pessoal, galera, assim não tem como fazer e tal. O pessoal, como tudo dentro do grupo era decidido democraticamente, né? Foi feita uma votação, o grupo votou, a maioria votou. Quem propôs lá o que queria fazer e tal, o que achava melhor, né? E dali a galera propôs fazer associação. Sendo assim, a gente fez com uma convocação, né, da Assembleia para toda a categoria participar. Então, é formalizado. E foi formalizada a associação, isso em 15 de agosto de 2021, né? Foi a fundação da associação. E dali o grupo deixou de ser um grupo de WhatsApp e virou uma associação para toda a categoria, né? Não só o grupo, mas a gente convocou todo mundo que quis participar e tal, e tá aí, portas abertas, é um negócio para representar a classe, né? E quem tudo pode participar? Todos que todo estão mundo feliz. Se você trabalha com aplicativo, ou se você trabalha fixo em alguma pizzaria ou lanchonete, ou se não faz express, mas é residente da região de Vale... Mas é que a associação ela não tem território assim de Blumenau, né? Ela é da categoria. Quem quiser fazer parte sendo motofretista, trabalhando com isso, a porta tá aberta. E nesse espaço de tempo, quais são aí as conquistas? Olha, nossas conquistas elas ficaram tanto difíceis, porque o motoboy ele não é uma categoria muito unida e organizada politicamente, né? E a maioria das nossas enfrentamentos que a gente tinha dificuldades, ela depende muito do órgão público, né? Por exemplo, foi a área azul, coisas que a gente vinha reivindicando já desde que eu me conheço como motoboy, já era uma pauta da categoria, foi feito abaixo-assinado e nada tinha sido, não tinham conquistado nada. A associação em 1 ano e pouco a gente conseguiu, por meio do apoio dos vereadores da cidade, né? A gente conseguiu estar dando entrada nesse projeto. Apesar do veto do prefeito, a gente conseguiu derrubar o veto dele, foi aprovado e no final ele acabou liberando para toda a comunidade 10 minutos, né? Foi uma conquista da categoria dos motofretistas, da associação, que liberou para toda a comunidade. Legal. E mais alguma outra ação? Sim, a gente tem trabalhado, tem trabalhado também numa outra proposta que está já na mão também para encaminhar, que é um ponto de apoio, né, para o pessoal que trabalha mais pelo aplicativo, pois esse pessoal, os aplicativos, eles não dão uma estrutura para a gente trabalhar, né, eles não dão um banheiro, tem muitas mulheres fazendo entrega hoje na nossa cidade, agora é uma coisa que está virando comum, as meninas pegarem, botarem a mochila nas costas, um baúzinho na moto e fazer suas entregas,
elas não têm um banheiro para sua necessidade, não tem um lugar para tomar água. Blumenau, a gente sabe, chegaria aqui, faz quase 40 graus aqui na cidade, né, Salete? Então, não tem uma água para tomar. Esse é um projeto agora? Já tá na mão de uma vereadora pra gente dar entrada nesse projeto, só que a gente tá com um pouquinho de medo, porque é um projeto que obriga a empresa, né, e a aplicativo fazer alguma coisa. E a gente entende o nosso cenário político da cidade um projeto meio difícil de tá passando pra frente isso. Não, mas tem que batalhar, né? Tem, que a gente não vai existir, não. Tem mais algum projeto? Tem pontos, a gente também tem reivindicado, que é uma coisa que ultimamente tem acontecido bastante blitz, né? Em cima da nossa categoria, pois a gente entende também que é uma coisa que teve, vamos dizer, criminosos, né? Pessoas com mais intuitos, eles usam da nossa categoria para estar cometendo delitos, né? E acabou difamando toda a profissão. Então, acabou que teve bastante coisa pegando, né? A categoria e tal, em cima da categoria motofretista, e a gente tem reivindicado porque eles estão usando o pretexto da lei 12.009 para cobrar a categoria, acabando prejudicando muitos trabalhadores, né? Eles querem que vamos discriminar quem é trabalhador e quem não é trabalhador. A gente entende que isso é importante, né? A gente sabe a importância até mesmo da lei para a segurança do próprio trabalhador, né? Tem muito equipamento de segurança ali do que faz bem. Eu sou um exemplo, que eu já sofri um acidente do que aquele protetor de perna salvou minha perna. Minha perna ficou roxa, o ferro amassou, envergou o ferro, mas a minha perna não quebrou, não machucou nada. Assim como eu já vi gente que não tinha e acabou machucando gravemente a perna, ficar 6 meses, 1 ano acamado, né? Então, a gente entende que isso é importante e é uma das nossas reivindicações, com que o governo do estado, assim como já aconteceu em outros estados, eles ajudem a categoria a se profissionalizar, né? Por meio de incentivos fiscais, dando isenção na compra de veículos, na mudança de categoria para o veículo, né? Até mesmo os cursos, né? A gente conseguir esse curso gratuito, porque a gente entende que é importante, né? A gente sabe que a formação do condutor, né? Quem faz a CNH, né? Dá umas voltinhas no pátio lá, tá formado, né? Ganhou a carteira, ganhou a CNH sem nenhuma experiência de trânsito e vivência do trânsito mesmo de verdade, né? Então a gente entende que isso é importante, só que não pode sair do bolso do trabalhador, pois toda empresa, quando você é contratada para prestar, ou quando já trabalhei em vidraçarias, por exemplo, eu já trabalhei na obra que a empresa dá o capacete, né? Eles não mandam o funcionário ir lá comprar um colete de segurança para trabalhar no trabalho de altura, né? Um protetor, claro, a empresa é obrigada a fornecer isso. E por que para o motoboy é o motoboy que leva a multa? Né? Entendi. Meu, que maravilha, olha, tá mais organizado do que eu imaginava, parabéns. Obrigado. Digamos assim, as pessoas que têm mais interesse em conhecer um pouco mais, né, pode acessar pelo Instagram, é isso? Isso, atualmente a gente tá trabalhando mais na página do Instagram, também tem um Facebook lá da Associação União Maior Motoboys, mas a gente perdeu a senha ali, não estamos conseguindo mais mexer naquele negócio. Mas aí a gente tá pelo Instagram vamos botar mesmo. até na tela, né, para quem queira entrar lá e até dar algumas ideias também. Sim, e tal, né? Exatamente. @AUMM. Isso, A1.oficial, AUMM.oficial, né? Tudo minúsculo. Isso. Ah, beleza. Mas como é que é essa experiência de trabalhar algum ponto, digamos assim, relevante que marcou para você na tua trajetória? A minha, como você disse, como profissional, como profissional? Como na frente da associação? Na associação depois. Tá. Como profissional, eu acho que uma coisa que me marcou muito são os velórios, né? Porque a gente já chegou a ter, eu chego até a me arrepiar em falar pra você, porque é uma coisa que a gente sente muito e que eu vejo que a nossa categoria ela é muito unida nesses momentos, e eu fico até meio triste por isso, porque depois que a gente enterrou ele, não adianta a gente querer se unir e chorar junto, né? Eu acho que a gente poderia se unir pra, quem sabe, evitar que aquele parceiro tenha chegado naquela situação, né? A gente já chegou à situação de ter que fazer vaquinha pra poder mandar o corpo dele pra família em outro estado, porque o aplicativo que o motoboy trabalhava, ele não pagava nada. Muitas empresas não pagam seguro de vida, não pagam nada pro profissional ali, o que a gente tem direito por lei, né? Pra quem não sabe, o motofretista, a empresa que ele trabalha lá, é direito dele com que a empresa pague um seguro de vida pra ele, que muitas empresas negam. Puxa, olha só, informações fantásticas. E na frente da associação, então, já tem esses glamours, né, que foi essas conquistas, mas o que foi mais relevante até nesse espaço de tempo pra você? Olha, eu tenho reparado de um tempo pra cá que o pessoal tem aberto um pouco a mente quanto a isso.
Porque eu não comentei lá no começo, mas lá na época que a gente tinha um grupo, teve um indivíduo ali que ele não gostava muito de mim e tal, levou muito pro coração. Não sei se ele não gostava de mim, mas ele acabou atacando a associação e querendo prejudicar a associação, né? Que não é uma coisa que é do Formiga, isso eu quero deixar bem claro, né? Eu vejo gente falando que o Formiga é da associação, Formiga... Não, a associação não é do Formiga, a associação é de vocês, dos motofretistas, né? Então o Formiga, ele tá hoje à frente lá, tá falando pela associação, porque quem participou, quem tá lá, escolheu ele pra tá lá, né? Então se você acha que o Formiga não representa, que o Formiga tá fazendo alguma coisa errada, vocês têm que participar, falar como a Salete comentou, chama lá no Instagram, dá a sua sugestão, participa das assembleias, né? Que é muito importante, porque a gente não fez nada dessas pautas, o pessoal falou sobre, na época, a valorização, né? Que queria se valorizar e tal, só que a gente não é sindicato, a gente não consegue ir lá aumentar o salário mínimo, fazer uma convenção, a gente não tem esse poder que o sindicato tem, né? Então o que a gente fez? A gente tentou organizar o pessoal de forma autônoma e a gente foi lá, arrumou uma empresa lá que faz um sistema de aplicativo, a galera que tava lá tá formando uma cooperativa, junto com a universidade aqui, a FURB, né, que também esqueci de mencionar também, que a gente não pode deixar de comentar isso daí, né, porque lá no começo a gente queria criar a associação, era um grupo, a gente é motoboy, até então eu não sabia nada sobre o que era, como é que funcionava, o que era uma ata, o que era uma assembleia. Já aprendeu bastante, né? Exatamente, hoje eu já tô bem avançado nessa parte, graças à universidade, a FURB, o professor Vomor, a professora Cláudia, o Brian, a Suelen, né, que eles ajudaram muito a gente nessa questão, dando toda essa estrutura, esse suporte para que a gente formasse o nosso estatuto, que a gente entendesse como é que funciona uma assembleia, o que é a função do diretor, o que é a função do secretário, o que cada um tem de sua função, né? Isso foi uma coisa muito importante, não pode esquecer de agradecer eles também, né? E eles estão ajudando a gente também na parte da cooperativa, organizando isso, né, junto à ITCP, né? Que maravilha, é relevante essa tua colocação, parabéns, né? E a gente vê que você, além de se expressar bem, né, fala com o coração, né? Com toda a razão do que exige o tema, mas fala com o coração, porque realmente ama esse trabalho, né? E em especial está representando todos, né? Obrigado, Salete. Realmente é do coração mesmo, porque, poxa, a gente... muito ao contrário que muita gente fala, como aquele amiguinho lá falou, que a gente ganha o salário, que a gente vai viver disso. A associação ela sem fins lucrativos, né? A gente não tem salário, né? Eu tô aqui hoje, deixei de trabalhar, podia estar lá fazendo entrega, eu tô aqui falando com você, tentando passar essa visão pro pessoal, a importância deles se organizarem e virem junto, né, participarem, porque daí você vai saber o que tá acontecendo, você vai saber o que tá por dentro quais são nossas pautas, quais são as relevâncias, e você vai propor o que você acha, né, que a gente deve correr atrás. Então é muito importante a participação de todos. E fazendo parte, né, da associação, também tem essa questão de as pessoas valorizarem mais, porque sabem que eles estão organizados, né? E sabem que com organização sempre também tem a questão da capacitação, das orientações que são passadas, né? E isso é bastante importante. Isso, com certeza. Também foi um dos fatores que a gente... Lá no começo a gente fez um levantamento, eu tenho os ofícios lá, tudo salvo lá, do que eram as dificuldades, qual é o causadores e o que a gente poderia fazer, né? E isso daí tudo era uma questão, né? A imagem do motofretista, né? Que a gente tem aquela imagem de que, é louco, porque anda acelerando, mas o pessoal não sabe que a gente ganhou uma taxa de entrega de R$6 na pizzaria lá, por exemplo, né? Muitas empresas, a gente tem nossa convenção lá, diz que tem que pagar R$50 de arrancada, que seria o aluguel do veículo, né, pelo gasto do meu óleo, do meu pneu, da minha relação da minha moto, para mim não sair isso do meu pagamento, né? A empresa teria que pagar isso, as empresas pagam R$10, acho que estão pagando muito de arrancada, a gente chama de arrancada, né? Lá o certo é aluguel do veículo, né? Mas a gente chama popularmente como arrancada. Entendi. E eles pagam, tem empresa que nem paga, né? E acha que estão pagando muito, daí a gente não entende, o motoboy passou que nem um doido aqui no meio do corredor, mas eles não entendem, porque se ele não acelerar, ele não vai ganhar a entrega, ele seria andar 10 por hora ali, como um carro deveria andar, né? Como deveria andar, né? Ele não vai ganhar nada, ele vai ficar sem salário, no final do dia ele não vai ter leite para as crianças. Teria que ter uma harmonia maior, né, para que vocês também tivessem mais segurança e com isso vocês também oportunizassem mais segurança no trânsito, porque querendo ou não, a gente sabe que a partir da hora que é feito tudo rápido, né, para poder também ter os seus subsídios, né, mas a gente sabe que também tem a questão segurança no trânsito, né, e a gente sabe que vocês se preocupam com isso, mas tem o outro fator, então teria que ter alguma coisa de equilíbrio aí para vocês poderem fazer o trabalho com mais, né, dedicação e calma, né, e ao mesmo tempo também ter mais segurança no trânsito. Né? Exatamente, com certeza. A gente, se for ver os hospitais, a gente sabe que o custo, se for ver na ponta da caneta lá, eu digo que
Olha, 70% da traumatologia lá deve ser de acidente de moto, né? E se a gente não tem o costume, a gente tem isso até uma bronca que a associação comprou uma briga, porque o SAMU, o bombeiro, quando ele faz o atendimento, né, eles não estão fazendo a notificação compulsória de que aquilo foi um acidente de trabalho, né? Muito motofretista não é identificado como um acidente de trabalho, e sim como um acidente de trânsito, né? E isso acaba que a gente não consegue ter uma noção de quantos acidentes são do motofretista, né? Mas a gente tem uma grande noção pelo que a gente vê no dia a dia aí, né? Acontece 3 acidentes de moto em Blumenau, 2 é um motoboy que se acidentou. Mas esse quadro dessa identificação, isso pode ser de alguma forma pleiteado pela associação para que possa ser sinalizado da forma correta, para vocês poderem realmente se identificar como trabalhadores até então. Com certeza, né? Com certeza. A gente tenta até pedir, a gente já tentou falar com o CEREST, né, que é o Centro de Referência à Saúde do Trabalho, a gente comentou sobre isso e foram eles mesmos que levantaram esse ponto pra gente, né, dessa dificuldade que eles têm enfrentado, né, de diferenciar qual que é o acidente de trânsito e qual que é o acidente de trabalho, né. Até porque as empresas não registram a carteira, a grande maioria não registra a carteira e o aplicativo também não tem carteira assinada, então eles não fazem nem CAT, nada, né. E não teria como, de repente, ter uma lei que pudesse estar facilitando essa, digamos assim, determinação do que é, o que não é, identificação desse problema, teria? Olha, tem eu acredito que deva ter como a gente trabalhar nisso, né? Alguma coisa, porque a lei ela já tá lá, né? Ela já tá dizendo que tem que ser sinalizado o acidente de trabalho, né? Então eu acredito que falta uma fiscalização em cima de que isso funcione, né? E para ter essas fiscalizações, né, vocês aí de repente podem estar se mobilizando também em relação a isso. Com certeza. E a gente vai. Tudo que é relevante para uma melhoria do trabalhador, que ele tenha o seu direito garantido, a gente vai estar na briga, com certeza. E muitos são MEIs? A grande maioria. A grande maioria se entende como MEI, né? O autônomo. Só que a gente acaba meio sendo subordinado. O MEI, ele cai meio que por máscara. Como uma máscara. Os advogados falam, né? Que ele serve como uma máscara para o empresário se proteger. Porque a gente é MEI, eles querem que a gente faça o MEI, que a gente seja ali, paga a nossa DAS, seja independente, só que a gente é subordinado às regras das empresas, né? Tanto com o salário, as taxas, eles ditam as regras, assim como o horário, escala e tudo mais, né? Então, querendo ou não, o MEI ele é uma máscara, porque a gente acaba sendo subordinado das empresas, só que eles não garantem aqueles direitos que eu comentei, como a periculosidade, né? Que a gente tem um direito de 30%, já é garantido por lei isso, né? E eles não pagam, né? Mas podem, de repente, mudar esse quadro aí, né? De uma forma ser estudada, porque eu faço parte, sou vice-presidente do PROMEI, que é a Associação dos Apoiadores dos MEIs, né? Onde que a gente pode estar trabalhando essas questões aí para ver de que forma pode melhorar essa questão quando não resolver. Podemos conversar mais para frente, ok? Legal. Ficamos abertos aí para conversa. Mais alguma informação? Olha, eu acho que eu só queria se eu pudesse dar um recadinho pro pessoal, né? Falar pro pessoal, como eu já comentei no meio da entrevista, que vocês participem, gente. Vocês façam a sua parte, né? Porque a gente reclamar em grupo de WhatsApp, a gente reclamar na rede social, ficar sentado no sofá falando, é fácil, né? Mas a gente tem que estar junto, participar, fazer a nossa parte como profissional. E isso não é um recado que eu dou só pros motoboys, não. Isso é um recado que eu dou pra todo trabalhador, né? Porque a gente tá no jeito que tá, porque a gente vem aceitado tudo que vem. Né? A gente não pode simplesmente aceitar, a gente tem que lutar pelo que a gente quer, né? Senão eu tenho que aceitar o que vier. Acho que esse é o recado. Obrigado, pessoal. Formiga, obrigada, parabéns pelas suas colocações muito esclarecedoras, muito importante para nós aqui que também, né, estamos levando aí informação para a comunidade, ok? Parabéns, sucesso, se cuide, que Deus os abençoe, né, grandemente aí, tenham cada vez mais segurança e mais cuidados e mais segurança. Amém, pra gente. Obrigada mais uma vez, viu? Amém. Você que está nos acompanhando, então, olha só que tema relevante, a gente se depara todos os dias, para não se dizer todas as horas, né? Com profissionais ou não, né? Que atuam como motoboys. E hoje a gente está falando aqui, falamos com o Formiga, que é o presidente da Associação dos Motofrentistas, né? E a luta que eles têm para regularizar algumas questões e também a luta que eles têm para capacitar. Enfim, está faltando muita coisa sim. Então, que os políticos, que os órgãos públicos, enfim, todas as entidades e instituições que possam estar colaborando para que eles possam fazer um melhor trabalho e dessa forma também regulamentar várias questões. Quando a gente fala em regulamentar, não só a situação deles, da forma como eles atuam, mas sim de todo um contexto
de que eles atendem, né? Então, se eles atendem para pizzarias, atendem para empresas, enfim, todos os segmentos que precisam aí de motofrentistas. Fica aí o meu recado, ok? Muito obrigada pela sua participação. Fique aí, não saia daí que a gente tem mais. Cidadania na Comunidade. Queremos informar que estão aí os preparativos das atividades do Maio Amarelo em Blumenau. Já aconteceu algumas reuniões organizadas pela Escola Pública de Trânsito, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, e hoje nós estamos acompanhando aqui no Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina, onde nós sempre temos aqui a realização das reuniões preparatórias para o Maio Amarelo, e vocês vão acompanhar na sequência algumas imagens da segunda reunião organizada pela Escola Pública de Trânsito com todas as entidades e instituições parceiras do movimento. Não saia daí, acompanhe as imagens na sequência.